irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer um comentário sobre aquilo que diz o Papa Gregório Magno a respeito do final dos tempos e das provações que a Igreja deve sofrer nessa época difícil que nós estamos vivendo. Então, antes de nós mostrarmos aqui a explicação do Papa Gregório Magno, nós queremos explicar para as pessoas que as revelações privadas podem até ser importantes e nós podemos até aceitar, e inclusive a Igreja muitas vezes aprova revelações privadas, desde que elas não sejam contrárias à doutrina da Igreja. Mas o que a gente percebe hoje em dia é que as pessoas ficam muito apegadas em revelações, ao invés de se apegarem na verdadeira doutrina e na verdadeira fé. Então, por isso que eu estou aqui falando daquilo que nos explicou o Papa Gregório Magno, porque nós aqui não estamos falando de revelações. Nós estamos falando de alguém que está nos explicando essas coisas segundo as Escrituras e segundo a própria noção da sabedoria da Igreja. Então, esse é o texto que nós estamos comentando hoje, tirado do livro Moralhas sobre Jó. Então, esse livro é um comentário que esse grande Papa fez sobre o livro de Jó. E, de fato, o livro de Jó é muito interessante porque é um livro que traz um conhecimento muito profundo a respeito daquilo que Cristo iria passar, porque Jó representa Cristo. Mas, segundo São Gregório, Jó também representa a Igreja. Então, por isso, diz aqui o Papa São Gregório: a Igreja, devendo ser semelhante a Nosso Senhor, sofrerá, antes do fim do mundo, uma prova suprema que será uma verdadeira paixão. Então, essa frase aqui realmente é muito importante. Os detalhes dessa paixão, na qual a Igreja fará ver toda a imensidade do seu amor por seu divino esposo, que se acham consignados nos escritos inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Então vejam que o Papa São Gregório nos mostra que a paixão da Igreja também tem uma importância na medida em que os sofrimentos do corpo místico de Cristo, em sintonia com a paixão do próprio Cristo, levam esta mesma Igreja a mostrar o seu amor por Cristo, como Cristo mostrou o seu amor pelo Pai. Então, de fato, isso é um ponto que muitas pessoas se esquecem. Porque, normalmente, no mundo moderno, nós temos a tendência de considerar que o sofrimento, a humilhação, a perseguição, isso aí representa uma coisa ruim, uma maldição, um sinal de que nós estamos longe de Deus. Mas é justamente o contrário. Então o próprio Jesus nos disse no Evangelho: vós sereis entregues à sinagoga e sereis motivo de ódio de todas as pessoas por causa do meu nome. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando somente dos mártires dos primeiros séculos, mas ele está falando principalmente do nosso tempo. Ou seja, desse tempo que representa o tempo de uma grande provação, de um grande sofrimento para a Igreja e de uma grande apostasia. Então é importante as pessoas perceberem isso, e é importante também que as pessoas façam esse discernimento claro de quem é a Igreja Católica hoje. Porque São Gregório está falando aqui sofrimentos da Igreja. Então, quando nós falamos da Igreja, nós estamos falando de uma Igreja ecumênica. Nós estamos falando da verdadeira Igreja Católica. Então, se você lê, por exemplo, o documento do Papa Leão XIII, que se chama Satis Cognito, ali ele explica muito bem que a Igreja Católica representa todas essas pessoas que guardam a verdadeira fé. Então, se uma pessoa renuncia a um dogma da fé católica,
essa pessoa já não é mais considerada membro da Igreja Católica. Isso daqui é algo que as pessoas também esqueceram. Então, por isso que a maioria das pessoas hoje em dia acham que a Igreja de Francisco, ou seja, a Igreja do Vaticano II, é a Igreja Católica, sendo que não é. Há muitos também que são tradicionalistas, como nós explicamos na semana passada, que pensam que são a Igreja Católica, mas eles não aceitam o dogma da infalibilidade papal. Portanto, eles não são a Igreja Católica. Basta eles dizerem que eles sabem que Francisco é herético e, ao mesmo tempo, eles continuam dizendo que ele é o Papa. Sendo que a Igreja, verdadeira Igreja Católica, nos diz claramente que um Papa não pode ensinar o erro. Então não é uma questão de depor o Papa, é uma questão simplesmente de perceber que a pessoa não é legítimo, não é um Papa verdadeiro. Simplesmente um impostor que está ali vestido de Papa. Então essas coisas a gente explica sempre, mas infelizmente há muita dificuldade nas pessoas de discernir essas coisas atualmente, porque as pessoas padecem de grande ignorância. Então o nosso tempo também é um tempo de sofrimento, porque é um tempo de ignorância. E o sistema que nós estamos inseridos faz questão de manter as pessoas na ignorância. Por isso que é muito pouco o número das pessoas que leem, principalmente o número das pessoas que leem bons livros, porque infelizmente, mesmo para as pessoas que leem, já não há acesso aos bons e verdadeiros livros. E a grande maioria da massa se perde nos entretenimentos. É um mundo de trabalhar para ganhar um pouco de dinheiro para depois se divertir. Então, quando a pessoa não está trabalhando para ganhar um pouco de dinheiro, ela está se divertindo, gastando aquele dinheiro. Então, as pessoas pensam que isso é vida. Quando que, na verdade, nos tempos antigos, mesmo no paganismo, as pessoas tinham uma certa noção da busca da sabedoria. Então, por isso que é importante também a gente falar em São Gregório, porque São Gregório Magno não somente é Papa, mas também é santo e doutor da Igreja. Então, nem todos os papas foram santos. Nem todos os papas foram doutores da Igreja, mas todos os papas foram infalíveis, porque basta que ele seja papa para ele ter a assistência divina de nos confirmar na fé. Então isso daí já é a garantia de que a Igreja Católica é divina e é indefectível. Quer dizer que a Igreja não pode, ela mesma, representada por uma só pessoa, que é o Papa, nos ensinar o erro. Mas nem todos os papas são santos. E isso não macula a Igreja. Nós sabemos que a Igreja Católica é santa, mesmo que um Papa não seja santo. Então, quando nós estamos falando contra esses falsos papas, nós estamos dizendo que eles não são santos. Isso aí para nós não interessa. Com certeza eles não são santos, porque eles não têm a verdadeira fé. Para você ser santo, você primeiro tem que ter a verdadeira fé. Mas além de não serem santos, eles estão ensinando erros. E ensinar erro é muito mais perigoso, porque se um papa não é santo, ele faz as coisas contra a vida própria dele. E Deus é que vai julgá-lo. Agora, se ele ensina o erro, então ele transtorna e faz um prejuízo para toda a igreja. Então é aqui que nós devemos discernir bem as coisas. Então veja que Gregório Magno, que foi um grande papa, ele nos ensina aqui nesse comentário que ele faz sobre o livro de Jó, que a igreja, assim como Jó, deverá sofrer muitos tormentos, muitas provações e perder tudo. Então isso é interessante, porque Jó é uma pessoa que primeiro perdeu os filhos, depois perdeu os bens, depois perdeu a saúde. Então é como se fossem 3 graus. Da mesma forma, a igreja primeiro perdeu os filhos, que a revolução matou a grande maioria daqueles que representavam a força da sabedoria e do verdadeiro ensinamento da igreja. Então, uma vez que aconteceu tudo isso a partir do século XVI, XVII, com as revoluções, protestantismo e tudo mais, então a igreja começou a entrar num grande processo de sofrimento.
Depois de perder os filhos, a igreja perdeu os bens. Por quê? Porque a falsa igreja do Vaticano II se instalou no Vaticano e roubou tudo aquilo que pertencia à Igreja Católica. De tal maneira que hoje, se você é católico, você não pode mais celebrar a missa, por exemplo, numa catedral ou numa igreja que antes pertencia à Igreja Católica, que foi construída pela Igreja Católica. Então quer dizer que a igreja, assim como Jó, depois de perder os filhos, perdeu os bens. E por último, perdeu também a saúde. Como que a igreja perde a saúde? Porque da mesma forma como Jó ficou ali leproso, totalmente destruído na sua carne, Deus permitiu que Satanás tocasse também na sua carne. De tal maneira que esse indivíduo, coitado, ficou completamente cheio de feridas. Dava pena de olhar para ele na situação que ele se encontrava. Então, isso aconteceu com os efeitos do Vaticano II. Ou seja, depois que esses falsos papas roubaram os bens da igreja, entregaram para os inimigos da igreja, e começaram, então, a movimentar, a partir do Vaticano, uma nova estrutura de igreja, com novas doutrinas, com nova liturgia, com uma nova lei e com uma nova disciplina, tudo isso foi alterando o corpo, de tal maneira que a igreja foi ficando doente. Doente como? Na medida em que as pessoas iam perdendo a fé, outros ficavam confusos, outros desistiam de ser católicos, partiam para outras religiões, e todo esse corpo místico, que forma o catolicismo, começou a ficar abalado. No entanto, diz aqui São Gregório Magno a respeito desse tema. Ele diz que a igreja seria privada de todo bem e de todo poder temporal. De tal maneira que ela perderia todo ponto de apoio sobre a terra. Então, isso daí realmente é muito profético, porque hoje nós percebemos que a igreja perdeu completamente o ponto de apoio. Então, antes, a igreja tinha uma força onde ela se apoiar. Por exemplo, quando houve, no século XIV, o problema do cisma do Ocidente, nós chegamos a ter 3 papas. Então, aquele momento foi de grande problema, de grande confusão. Mas o imperador se levantou e propôs um concílio fora de Roma, para evitar a confusão que estava ali em Roma. E, a partir dali, eles organizaram um concílio em Constância. E isso é interessante também, porque poucas pessoas conhecem a história do concílio de Constância. E por não conhecerem a história desse concílio, eles acham que hoje em dia a nossa situação é impossível de se resolver. Mas uma situação grave, semelhante a nós, aconteceu na época. E ela se resolveu graças ao poder temporal. Porque o poder temporal ali agiu de forma eficaz para resolver o problema e para tirar a confusão que havia através desses 3 papas. Então o imperador convoca o concílio em Constância, ele coloca inclusive na prisão o antipapa João XXIII e impede a influência do Papa Bento XIII, que era outro antipapa que estava ali atuando em Avignon. Então, ele fez isso. De certa forma, Gregório XII, que também era considerado papa, renunciou, então ele colaborou um pouco mais. Mas os 3 ficaram fora desse processo de solução dessa dúvida que a igreja tinha a respeito do verdadeiro papa. E até hoje, nenhum historiador conseguiu exatamente dar para nós uma certeza absoluta, porque a igreja nunca chegou a uma conclusão exata se o papa verdadeiro era João XXIII, que era um papa na época, que vinha desse concílio de Pisa, ou se era Gregório XII, que estava em Roma, ou mesmo se era esse Bento XIII que estava em Avignon. Mas o que importa é que, na dúvida, os 3 estavam depostos e todos os cardeais deles foram impedidos de eleger
um outro Papa verdadeiro para a Igreja. E foram justamente os bispos que, num concílio geral, reunidos ali em Constância, portanto, muito longe de Roma, no sul da Alemanha, ali na divisa da Áustria, eles realizaram esse concílio para definir a questão e fazer a eleição do verdadeiro Papa, Martim V. Então, isso aconteceu, com a graça de Deus, por causa dessa interferência do poder temporal, que ajudou a Igreja nesse momento. Porém, esse momento de provação e de sofrimento da Igreja será acompanhado de um completo abandono. Porque o poder temporal que caminhou junto com a Igreja desde a conversão de Constantino, agora abandonou completamente a Igreja Católica. Então é por isso que nós costumamos dizer que a apostasia das nações, através da Revolução, seguiu-se a apostasia da hierarquia, que fez o concílio falso do Vaticano II. Então, nesses termos, é que a gente sempre explica para as pessoas que você não pode separar Cristo dos apóstolos, nem os apóstolos da igreja primitiva, nem a igreja primitiva da igreja depois de Constantino, nem a igreja após Constantino da igreja da Idade Média e a igreja da Idade Média daquela igreja que depois continuou a luta até Pio XII. Então, todas as fases da igreja, mesmo que elas sejam diferentes e mesmo que elas tenham dificuldades ou situações diferentes, todas as fases da igreja correspondem a uma só e mesma igreja. Porque há uma só fé e um só batismo. E se não fosse assim, a promessa de Jesus teria falhado. A promessa de Jesus é que a igreja vai permanecer até o fim. E que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Mas em nenhum momento Jesus disse que a igreja tem que ocupar o Vaticano, que a igreja nunca vai perder o Vaticano, ou que a igreja nunca seria eclipsada, ou nunca seria ocupada pelos inimigos, ou nunca teria provações. Ele simplesmente disse, a igreja vai permanecer até o fim, as portas do inferno, quer dizer, o poder dos erros e das heresias, não vai destruir a Igreja Católica. Então quer dizer que tudo aquilo que as pessoas questionam, por exemplo, da igreja na Idade Média, dizendo a igreja na Idade Média fez a Inquisição, a igreja na Idade Média usou do poder temporal para isso, para aquilo. Mas se você analisa a igreja na época de Gregório Magno, também estava em plena sintonia com o poder temporal e tinha os mesmos princípios. E esses mesmos princípios também estavam presentes na igreja primitiva e na igreja dos apóstolos. Então, por exemplo, se você lê os Atos dos Apóstolos, e você vê, por exemplo, São Pedro, que estava ali colocando essa sentença diante de Safira, dizendo, ó, seu marido acabou de morrer aqui, o pessoal está levando ele para sepultar. E você vai ter a mesma sorte, porque você está mentindo para a igreja de Deus. E a mulher também caiu morta. Então quer dizer que São Pedro, primeiro Papa, também usou da mesma autoridade, também fez Inquisição e também atuou com esse propósito, com esses mesmos princípios que a igreja depois usou em todas as épocas da história. E isso, por sua vez, vem do próprio Cristo. Que o próprio Cristo também disse, quando uma pessoa não estiver de acordo com aquela definição de fé, você junta duas pessoas, diz para ela, olha, é assim, assim. Se ela não aceitar, diz para a igreja. Se ela não aceita o que diz a igreja, que ela seja considerada pagã. Então, tudo isso, ou seja, todos esses princípios e a autoridade para excomungar e a autoridade para se dizer a única verdadeira igreja que tem a única verdadeira fé, tudo isso veio diretamente de Cristo e diretamente da igreja primitiva, e nada mudou depois da conversão de Constantino, que continuou simplesmente dando apoio para esta mesma igreja que veio dos apóstolos, e, portanto, essa igreja que veio dos apóstolos foi se desenvolvendo e foi tendo um apoio do poder temporal, de tal maneira que esse prefeito da cidade de Roma, que era um homem considerado nobre,
que era um homem que tinha uma grande consideração entre o povo, que por sua vez se converteu, se tornou monge e alguns anos depois foi eleito papa com o nome de Gregório. Então, quer dizer, esse mesmo Gregório Magno, que é um dos 4 principais doutores da Igreja Latina, ele mesmo nos dá, nos seus escritos, todas as definições e todos os princípios que vão reger a Igreja Católica na Idade Média. E tudo isso que nós estamos sempre comentando faz parte desse patrimônio e dessa sabedoria cristã que veio diretamente do próprio Cristo, que nosso Senhor ensinou para os apóstolos e que, por sua vez, foi desenvolvendo em todos os séculos, dando origem à civilização cristã. Então é por isso que nós sempre explicamos que nós não podemos separar a civilização cristã da igreja e não podemos separar a igreja de Cristo, porque tudo isso faz uma só coisa. E daí é que nós temos a dificuldade de trabalhar nos tempos atuais, porque as pessoas que vivem nesse tempo de tanta ignorância, eles já não têm mais acesso à verdadeira sabedoria cristã, e quando têm acesso, tudo isso chega para eles de forma deturpada ou mentirosa. Porque antes de destruir a igreja, o falso poder sapiencial dos inimigos da igreja trabalhou arduamente durante séculos para destruir todo o edifício da filosofia cristã e do conhecimento de toda a teologia, de tudo aquilo que a igreja transmitiu. Então, através de uma falsa filosofia e também através de mentiras, inclusive mentiras históricas, eles destruíram a consciência do verdadeiro cristianismo e a verdadeira sabedoria que veio do cristianismo. Então, por isso que eu convido as pessoas a estudarem as verdadeiras fontes e a verem através dos padres da igreja, como é o caso de São Gregório, que a verdadeira igreja católica é sempre a mesma. E quando você conhece a verdadeira igreja católica, de Cristo até Pio XII, você reconhece facilmente a face dessa igreja. Porque a igreja tem uma personalidade, a igreja tem uma maneira de pensar, a igreja tem uma maneira de julgar as coisas. E ela é sempre a mesma. Não importa o Papa, se ele é santo, se ele não é santo. Não importa se ele foi alguém famoso ou se ele foi alguém que ninguém nunca mais lembrou. Não importa. Todos os papas, em todas as épocas, em todos os tempos, a igreja é sempre a mesma. Com o mesmo pensamento, com os mesmos princípios. E ela mesma sabe reconhecer o que pertence a ela e o que não pertence. E isso é completamente diferente a partir de João 23 e do Vaticano II. Porque em tudo eles são contrários ao catolicismo. Não é questão de uma heresia, olha, eles disseram essa heresia. Não, se eles fossem heréticos numa coisa, seria fácil, olha, foram heréticos nisso, pronto, nós estamos indo contra isso. Mas não, eles mudaram tudo. A base, o sistema, o princípio, tudo é alterado. Todo é um sistema protestante. Por que é um sistema protestante? Porque um sistema protestante, como eles aplicaram, por exemplo, no anglicanismo, ou aplicaram também em diversas facetas do protestantismo, porque o protestantismo não é só Edir Macedo, nem Deus é amor, e o protestantismo é um sistema religioso que consiste somente nisso, em ignorar o Papa e fazer uma religião segundo o seu próprio gosto, desprezando um certo dogma e aceitando o outro. Então você aceita isso, o outro você rejeita e você faz uma religião segundo o seu próprio gosto. Isso é o Vaticano II. Enquanto que a Igreja Católica é divina, é imutável, é sempre a mesma e sempre baseada nos mesmos princípios e na mesma fé. Mesmo que nós vamos fazer um dogma lá no século XIX, esse dogma não está em contradição com tudo que aquilo que a Igreja sempre ensinou e sempre acreditou. Então, isso é muito importante. Eu estou explicando essas coisas porque as pessoas perderam essa noção. Então, quando a gente fala que São Gregório compara a igreja com Jó, e a igreja estava ali toda doente, toda ferida e toda machucada com essa lepra, São Gregório faz questão de dizer, mas os ossos permanecem os mesmos. Isso é interessante. Quer dizer que você vê o sofrimento da igreja, mas a fé é inabalável. A fé permanece ali.
Então as pessoas que perdem a fé, elas é que deixam a igreja. Mas a igreja católica permanece viva. Naqueles que têm a verdadeira fé, mesmo que eles não saibam explicar tudo. Mas se você pergunta para essa pessoa, você crê em tudo aquilo que a igreja sempre ensinou? A pessoa diz, eu creio. Então essa pessoa é católica. Ela não questiona, ela não interpreta, ela não fica inventando uma outra coisa para poder se adaptar àquela seita que ela está seguindo. Não, a igreja ensina isso, ponto final. É isso que a gente tem que seguir. Então por isso que o Papa São Gregório, ele diz aqui, ó, a igreja como Nosso Senhor será entregue sem defesa aos carrascos. Tá vendo? Então foi isso que aconteceu no Vaticano II. Os carrascos foram lá, tomaram posse sem defesa nenhuma. Que a crucificarão em todos os seus membros, mas não lhe será permitido quebrar os seus ossos. Assim como Cristo também não foi permitido quebrar os ossos. Que são os eleitos, tá vendo? Os ossos são os eleitos. Os eleitos são quem? São as pessoas que, por graça de Deus, por eleição misteriosa de Deus, permaneceriam com a verdadeira fé até o fim. Então, nesses o demônio não pode tocar. Olha, esses aqui você não mexe. Porque esses aqui são os ossos, eles são a base. A partir dos ossos é que nós vamos fazer a ressurreição. Tá vendo? Então ele diz, ó, são os eleitos, assim como o cordeiro pascal estendido sobre a cruz, estava ali e não foram quebrados os seus ossos. Como se cumpriu também a profecia do Salmo 21. Então, nesse sentido, é que nós vamos percebendo que há muitas pessoas hoje em dia que sabem identificar que existe uma crise, que existe um problema na igreja, que o Vaticano II contém erros, mas essas pessoas não sabem chegar até o fim da solução do problema. Por quê? Porque elas não se baseiam nesses princípios, elas não se baseiam nessa fé, elas se baseiam simplesmente na lógica humana deles. E, como São Gregório explica aqui, e como nós vamos ver em todas as épocas da igreja, principalmente na Idade Média, onde se manifestou de uma forma mais evidente a glória do cristianismo, da sociedade cristã, a igreja sempre busca a lógica de Deus. Porque o próprio Pedro, antes de ser papa, claro, mas ele estava ali contestando que Jesus deveria morrer. Então Pedro falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso, nós vamos te defender, vai dar tudo certo. Quando Jesus ouviu isso, ele falou assim, sai de perto de mim, Satanás. Porque os seus pensamentos são humanos, não são divinos. Então as pessoas todas, você pode perceber, todas as pessoas que fazem oposição contra nós na internet, todos eles têm argumentos subjetivos ou raciocínio segundo uma lógica humana. Por quê? Porque eles não são capazes de pensar, eles não aprenderam a pensar segundo a sabedoria cristã. Eles pensam de uma forma dialética. A forma dialética é uma forma de pensamento moderno que não chega a conclusão nenhuma. Já é feito para isso. É para não chegar a conclusão nenhuma. Eles acham que são muito inteligentes, mas eles nunca conseguem chegar a uma conclusão. É o caso mesmo de Monsenhor Lefebvre, que eu estava falando a semana passada, fizemos essa conferência, houve muita oposição, mas por quê? Porque nós não estamos dizendo que ele seja ruim em si, pode ser que ele até seja uma pessoa boa. Não estou dizendo que ele é condenado, que é uma pessoa ruim, mas estou dizendo que ele foi herético. E por que ele foi herético? Porque ele não assumiu o pensamento católico a respeito do papado. Quando você assume o pensamento católico do papado, é simples. Ah, ele está cometendo heresia? Já tem prova que ele fez heresia? Tem prova. Então pronto, ele não é papa, vamos resolver o problema e vamos procurar fazer um papa. Esse pensamento católico. Na Idade Média tudo era assim. As pessoas raciocinam, chegam através da lógica numa conclusão, depois de chegar a uma conclusão, toma atitude. É simples. Não fica querendo, né, conversar. Não, vamos conversar mais um pouco. Vamos entender essa. Não, não tem. Por isso que Monsenhor Lefebvre dizia, eu não sei se ele é papa ou se não é papa. Um dia nós vamos saber. Isso cabe aos teólogos discutir. Não, não cabe aos teólogos, não. Cabe à sabedoria cristã. A sabedoria cristã identifica. Olha, a Igreja Católica é divina. Se você tem certeza que ali está a heresia, então você tem que ter a mesma certeza que ali não está a igreja, ali não está o Papa. É bem simples. Tudo que você raciocina na lógica da simplicidade e com conclusões objetivas, você chega no pensamento divino. Agora, tudo que você quer conversar mais um pouquinho, ver como é que é, afinal de contas,
Quem sabe o outro tem uma outra opinião, vamos ouvir a outra opinião. Não, não é assim. Ou é ou não é. Por isso que Jesus falou, o vosso dizer seja sim, sim. Não, não. Fora disso, vem do maligno. E é isso que é aprender a pensar. Quando a gente quer aprender a pensar, a gente vai no Evangelho e já encontra essa palavra. Depois você vai na filosofia cristã, na filosofia tomista. Essa gente se diz tomista, mas eles não pensam como São Tomás. São Tomás, claro, evidente. É assim, assim, assim. Logo, pronto. Ponto final. E o próprio São Tomás de Aquino, ele mesmo diz, mas não sou eu, nem um teólogo que diz se é ou não é. É o magistério da igreja que define. Então, a partir dali, a gente tem todas as chaves do entendimento. Se não fosse assim, Jesus não tinha nos deixado uma igreja. Jesus tinha nos deixado uma caixa de problemas. Por quê? Porque a igreja, ao invés de ser a salvação, né, olha aqui está a salvação, a igreja tem a verdade. Não, a igreja está ali com mais uma coisa para dar problema, para a gente poder interpretar, para a gente saber o que é e o que não é. Isso seria infindável. Mas como explicou muito bem o Papa Leão XIII, na sua encíclica Sapiência Cristiana, que é uma das mais belas encíclicas do Papa Leão XIII, ele diz, entretanto, para os cristãos não é assim. Eles têm a certeza de acertarem quando eles seguem um Papa. Então, se você tem um Papa verdadeiro, você não questiona. Você tem certeza que você está acertando. Por quê? Porque você está ali seguindo a mesma igreja de sempre. O mesmo dogma, a mesma fé, a mesma sabedoria de todos os tempos, desde Cristo até hoje. Então, São Gregório, nesse seu comentário, ele chega a dizer que a igreja seria despojada do próprio brilho que ela tinha a partir das graças sobrenaturais. Então ele diz, o poder dos milagres será retirado, a graça das curas arrebatada, a profecia desaparecerá, o dom de uma grande abstinência será diminuído, os ensinamentos da doutrina se calarão, os prodígios milagrosos cessarão. Então isso é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Por isso que nós dizemos que a partir de 1960 não adianta você buscar curas, não adianta você buscar profecias, não adianta você buscar milagres, não adianta revelações particulares aqui e ali. Tudo isso provém de Satanás. Deus deu a Satanás um poder total. Falou, ó, faz o que você quiser. Da igreja vai ser tirado tudo. E isso São Gregório Magno, no século VI, já tinha noção que ia acontecer assim. Imagina. Então continua, que isso não quer dizer que não haveria mais nada disso, mas que todos esses sinais não brilhariam mais abertamente, como nos primeiros tempos, mas seria uma ocasião de um maravilhoso discernimento. Nesse estado de humilhação da igreja, crescerá a recompensa dos bons, que se prenderão a ela, tendo em vista somente uns bens celestes. Tá vendo? Então isso é que acontece hoje em dia. Porque nós somos católicos somente por causa da nossa recompensa futura. Porque na Terra não tem mais bens materiais, nem glória, nem poder, nem nada que nos atraia na verdadeira Igreja de Cristo. Tudo isso foi roubado. De tal forma que, quanto aos maus, não vendo mais na Igreja nenhum atrativo temporal, não terão nada a fingir, se mostrarão tais como são. Então isso é interessante, porque de fato, em outras épocas, a igreja estava cheia de pessoas más, mas que estavam ali fingindo porque a igreja tinha toda aquela força no mundo inteiro, então as pessoas, para se aproveitarem, ficavam dentro da igreja, mas eram maus, não acreditavam, não eram sinceros. Agora, esses que não são sinceros, que não acreditam e que não correspondem à igreja de Cristo, já ficam fora dela. Então, de qualquer forma, hoje em dia, está mais fácil discernir quem é verdadeiro cristão e quem não é. Mas diz ainda São Gregório que essa aprovação seria limitada, abreviada por causa dos eleitos, e os eleitos seriam salvos. Agora, os eleitos são todos os verdadeiros humildes. Tá vendo? Então, por isso que São Gregório nos dá o conselho de permanecermos com muita humildade nesse tempo de dificuldade, porque nós somos taxados
sede-vacantistas, conclavistas, vocês são cismáticos, vocês não são nada, vocês são loucos, vocês são conturbados. E todo esse tipo de calúnia, de difamação, de ataque, nós recebemos com paciência, com humildade, tendo a certeza de que nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque nós sabemos quais são os argumentos da fé. Nós conhecemos a Igreja de Cristo. Então, nós perseveramos nessa provação. Mas diz que essa provação acabará por um triunfo inaudito da Igreja. Então, isso aqui diz São Gregório. E não é revelação particular. Isso aqui é ele escrevendo com o seu carisma profético, claro, mas comentando um livro da Escritura. Esse triunfo inaudito da Igreja, que é comparável a uma ressurreição, de fato, é o triunfo do Imaculado Coração de Maria previsto em Fátima. Porque assim como essa aprovação foi prevista no terceiro segredo de Fátima, que começou a partir de 1960 e que foi escondido, como nós estamos sempre dizendo, há também um triunfo do Imaculado Coração de Maria, quer dizer, um triunfo da Igreja como um todo, que representa o triunfo do coração da Mãe de Deus, que é também protetora e mãe da Igreja. Então nos ensina o Papa São Gregório que ainda nesse tempo, e mesmo no tempo de uma crise suprema, a Igreja veria o resto das nações se converterem. E, com uma viva consolação, ela veria também a conversão dos judeus. De fato, os judeus se converterão durante o triunfo da Igreja, e São Paulo, que anuncia esse grande acontecimento, não se contém de alegria ao contemplar o que se seguirá. Então isso também é algo que nós estamos sempre explicando aqui, que o final dos tempos não é o fim do mundo. Então quer dizer que não importa qual seja a interpretação que a pessoa siga, de qualquer forma nós temos que entender o seguinte, que nós já estamos na grande apostasia e na grande provação. Essa grande provação vai se estender com a perseguição dos cristãos até uma situação muito difícil, muito grave. E depois, como algo inaudito, quer dizer, como uma coisa que vai começar a surgir assim, de uma forma misteriosa, porque Deus também vai enviar castigos, e a partir desses castigos, a Igreja vai começar a renascer. Então, esses castigos que seriam terminados com 3 dias de trevas, vão dar seguimento a esse tempo de restauração da Igreja, que por sua vez acompanha-se dessa conversão dos judeus, que vão formar, junto com o corpo de todos esses verdadeiros católicos, uma nova fase de grande progresso do catolicismo. Agora, nós não sabemos exatamente quanto que dura isso, e depois vem ali o momento final e o fim do mundo. Então, uma vez entendendo essas coisas, através dessa explicação belíssima do Papa São Gregório Magno, vamos pedir a Deus que nos dê confiança e coragem nesses tempos de provação, para que nós possamos continuar defendendo a fé católica, sem renunciar a nada que a Igreja tem nos ensinado até hoje, para nós permanecermos firmes no propósito de mantermos a nossa fé e a nossa adesão a Cristo e a sua Igreja. E que Ele, nosso Senhor, que padeceu na cruz, ajude-nos a padecer com humildade e com paciência, para que depois possamos também experimentar a glória da ressurreição. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.